Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 14º domingo do tempo comum. E esta homilia, ela será sobre a alegria transbordante de pertencer ao reino dos céus. Esse é o nosso tema desta homilia. O evangelho de hoje, ele é muito significativo. Ele trata do envio e da volta dos 72 discípulos da missão. E eles voltam alegres, porque eles foram testemunhas dos milagres, dos sinais, das libertações do maligno, por causa do nome de Jesus. Porém, nosso Senhor trata de exortá-los, lembrando que o orgulho foi o motivo pelo qual Satanás caiu dos céus. Eles voltaram se orgulhando dos feitos, da missão a qual foi incumbida a eles. Mas nosso Senhor coloca-os no centro, no que realmente importa. E o que realmente importa na vivência da missão, na vivência do Evangelho? Bom, Jesus trata de revelar que a grande dignidade deles não está em realizar grandes obras. A dignidade daqueles discípulos está em pertencer ao reino dos filhos de Deus. Então Jesus diz a eles: alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão inscritos nos céus.
De fato, não pode haver alegria maior para o discípulo de Jesus se não poder viver as alegrias da Jerusalém celeste, as alegrias da vida eterna. Podemos fazer muitas coisas por Cristo. Podemos ser grandes testemunhas, realizar grandes obras. No entanto, no final das contas, o que vai contar é se o nosso nome está inscrito no reino dos céus ou não. No fim das contas, é isto que valerá a pena. Esta alegria de ter o nome inscrito nos céus, ela está descrita na primeira leitura que nós ouvimos, com expressões surpreendentes. Vou frisar essas expressões aqui, porque são belíssimas e surpreendentes. O contexto da primeira leitura é o retorno do povo de Israel do tempo de exílio. Esse tempo, ele foi marcado pela dor, pelo fracasso, pela destruição. E eles estão então voltando para Jerusalém. Esse é o contexto. A alegria jubilosa que o profeta Isaías convida é uma alegria que se fundamenta em Deus, que restitui o seu povo à sua pátria, que restitui a Jerusalém que fora destruída. E as imagens que aparecem é a de uma mãe que amamenta o seu filho. Uma imagem muito humana, muito conhecida de todos nós. E que imagem significativa! Olha, a experiência da vida eterna, do céu, está dizendo o profeta Isaías, será como uma experiência de uma criança que se alimenta no seio de sua mãe. De fato, um bebê com fome, né? Os pais aqui presentes podem confirmar isso que eu estou dizendo. Um bebê com fome, ele fica um tanto desesperado, não? E se ele não sabe falar, o que ele faz? Ele chora. E chora muito. E não existe para a criança uma consolação maior do que poder sugar e saciar-se no seio de sua mãe. Que imagem bonita é ver um bebê consolado no seio de sua mãe. A única coisa que pode fazê-lo parar de chorar. Pois bem, o profeta Isaías está dizendo que a experiência do céu é assim. Como um bebê amamentado por sua mãe é consolado, assim sereis vós quando entrardes no céu. Assim sereis vós quando estiveres na Jerusalém celeste. A Jerusalém celeste é a nossa mãe, diz um dos textos da Escritura. O céu é como uma mãe que alimenta um filho desesperado. Esse filho desesperado, esse desespero é o que nós experimentamos aqui nesse mundo. Aqui choramos, aqui nos entristecemos. Onde esse choro vai cessar? Quando nós bebermos do leite da vida eterna. Quando nós formos saciados pela nossa mãe, pela Jerusalém celeste. E aqui a imagem que aparece está nesse versículo que eu vou dizê-lo aqui novamente. Todos vós que choráveis por ela, diz o profeta Isaías, podereis sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Essa palavra para mim é nova. Úberes. O que é úberes? Vem de Uber? Sim, vem de Uber. E sabe qual é o significado da palavra Uber do latim? É seio. É o seio.
Então, o profeta Isaías está dizendo isso: aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes, aos seios divinos. Podereis ser saciados nos seios divinos. Que imagem impressionante, não? É assim que Deus nos alimenta. Os úberes aqui são os seios de Jerusalém, o símbolo da glória materna e fecunda da cidade restaurada. Significa, meus irmãos e irmãs, não apenas um consolo emocional, mas uma experiência de plenitude, de fartura, de alimento espiritual, de alegria profunda. Este versículo é então para nós um convite à esperança. A dor não é o fim. Quem permanece fiel no choro, nos inúmeros choros que nós temos ao longo da vida, quem permanece fiel, colherá consolo no seio da glória de Deus. A fidelidade na provação é recompensada com essa ternura, com essa alegria, com esse alimento espiritual abundante. O profeta Isaías continua dizendo assim: na Jerusalém celeste ainda jorrará paz como um rio, e a sua glória será como torrente transbordante. É uma imagem grandiosa. Rios e torrentes, símbolos de vida, de abundância, de graça, de movimento, de fluidez. Assim é a vida eterna. O rio aqui, a imagem do rio, sugere que essa paz ela será constante, generosa, viva, refrescante, como uma água que nunca cessa de fluir. É uma segunda imagem para dizer o que será o céu. No céu nós seremos amamentados como uma criança é amamentada no seio de sua mãe. Mas no céu nós também gozaremos de uma paz, como de um rio. Mas esta paz não é uma paz estagnada, é uma paz viva, que irriga e transforma a terra seca da alma. E por isso aparece aqui a expressão torrente transbordante. No céu, nós também faremos essa experiência de sermos inundados dessa força irresistível que envolve, que inunda. Ou seja, meus irmãos, não será pouca glória que nos aguarda na vida eterna, será uma superabundância. Deus não promete apenas o alívio da dor, mas uma torrente de vida nova, de paz profunda, de glória inesperada. E Ele não a dá em gotas, Ele dá em correntezas, Ele dá em abundância. Pois bem, conseguem entender por que é que Jesus está dizendo aos apóstolos, aos discípulos: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus? Conseguem entender por que é que Jesus diz isso? Porque não tem alegria maior do que entrar na vida eterna e gozar deste rio, e gozar desta paz, em ser alimentado por Deus. Não há alegria maior do que esta. É esta a promessa de alegria para aqueles que têm o seu nome inscrito no céu. Disso daqui, nós temos duas implicações descritas nessa liturgia. Primeiro, essa verdade ela precisa nos impelir à missão. Ou vocês se contentam em viver essa experiência só para você. O que nos impele à missão é a alegria da vida eterna. O que nos impele a anunciar Jesus, a ir aos outros, é a certeza desta alegria, que não frustrará ninguém. O chamado que Cristo faz hoje aos 72 discípulos é para propagar esta verdade. As duas palavras que Jesus diz aos discípulos está ligado a isso que eu acabo de dizer. O reino de Deus está próximo de vós e a paz esteja nesta casa. É isso que Jesus mandou os discípulos dizerem. O reino chegou, Ele chegou e vos convida a participar dele. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos responsáveis em anunciar a verdade da vida eterna. Todos nós, ninguém está excluído.
Porque o próprio Jesus disse: a messe é grande, mas são poucos os operários. Então ninguém pode se excluir deste anúncio. Você é convocado a ser esse missionário. Você é convocado a anunciar isso aos outros, a alegria da vida eterna. Esta é a primeira implicação desse evangelho. A segunda é que esta missão, ela é exigente. A imagem que Jesus nos coloca um certo medo. Diz que é como colocar um cordeiro no meio do lobo, no meio dos lobos. Imagine esta cena. Um cordeiro no meio dos lobos. Essa semana eu fui fui num sítio e tinha um cachorro muito bravo, né? Aí o dono desviou o cachorro de nós, aí descemos do carro e aí conversamos o que tínhamos que conversar, e na saída o dono disse assim: espera um pouquinho que eu preciso prender o cachorro de novo, porque esse cachorro, ele fura pneu de carro. Eu falei: meu Deus, o que será que ele faz com uma perna, não? O fato é que eu fiquei com medo do cachorro, né? Ele prendeu o cachorro para que nós pudéssemos ir embora. É mais ou menos isso daqui. Cordeiro entre lobos. A missão é exigente. Se um cachorro pode furar o pneu de um carro, o que pode fazer um lobo com as ovelhas de Cristo? Esta missão, ela é exigente. Aqui trata-se de uma exortação à vigilância. Cuidar para não ser devorado por este mundo, pelas ideias de felicidade, de alegria deste mundo. Cuidado com os lobos que agem sorrateiramente. Ele está dizendo que nós não podemos enrolar para a missão, ficar postergando, ficar atrasando a missão, porque esse anúncio ele é urgente. Então não fique parando, cumprimentando um por um, não. Vai, anuncia. O anúncio é exigente e é urgente. Nosso Senhor, então, com essas instruções, Ele está querendo nos apontar que o caminho da missão não é fácil, o anúncio do Evangelho não é fácil. Concluo trazendo a imagem de São Paulo. São Paulo levou isso muito a sério, que o fez capaz de dizer na segunda leitura de hoje: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor Jesus. Por Ele, o mundo está crucificado para mim, e como eu estou crucificado para o mundo. Assim São Paulo descreve a sua experiência missionária. Ele vive crucificado para o mundo, porque sabe que a alegria plena, a graça plena é ter o nome inscrito nos céus. Então, para esse mundo, ele vive crucificado. Meus irmãos e minhas irmãs, não temamos viver assim também, crucificados, porque a recompensa é eterna. E a recompensa é a alegria eterna. E não tem nada maior e melhor do que nós podemos esperar na nossa vida. Então, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão inscritos nos céus.